Passada, segundo Timóteo capítulo 2, versículos 8 até o versículo de número 13. Ore juntamente comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças por tudo, pelas tuas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus e Pai, nesse momento que nós estamos aqui reunidos, eu peço que o Senhor venha, Senhor, se manifestar. Venha, Senhor Jesus, falar com cada um de nós. Só Tu és poderoso para visitar as nossas vidas nesta hora e derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possamos compreender, entender, obedecer, Senhor Jesus, tudo aquilo que está descrito na Tua palavra. Fala conosco e estenda as Tuas mãos, derramando do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Assim, ó Deus, eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Segundo Timóteo, ainda em pé, segundo Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 13, nos diz assim, olha: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. Olha, sentar glorificando a Deus. Nós já vimos sobre o versículo 8, né? Falando de quem Paulo estava querendo dizer, que era o Cristo, Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado. Já vimos também outra conotação que ele deu, que ele era descendente de Davi. No versículo 9 nós já vimos também que Paulo, ele preso por causa de Cristo, mas assim mesmo ele estava pregando o Evangelho. E agora nós vamos entrar no versículo de número 10, que nos diz assim, olha: por isso tudo suporto por causa dos eleitos. Então veja que Paulo, ele descreve o seu sofrimento. Nós já vimos aqui que ele não murmurava, né? E ele então diz que ele suportava isso por causa de uma finalidade. Qual era? A vida dos irmãos. Ele suportava pelos que Cristo havia ganho. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 3 a 10, nos diz assim, olha: Paulo escrevendo também aos Coríntios, na segunda epístola, no versículo 3, capítulo 6, versículo 3: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então veja que Paulo se preocupava, né? E nós precisamos nos preocupar também. A nossa vida tem que ser uma vida reta, uma vida ilibada, embora nós sabemos que somos pecadores, né? Que nós podemos sempre estar entrando aí em alguma coisa que não agrada o Senhor, mas a preocupação da nossa vida tem que ser uma vida ilibada. Nós temos que manter uma vida correta, né? Tanto aqui na igreja com os nossos irmãos, como lá fora, né? Não darmos aí golpe nas pessoas como muitos dão, não deixarmos escandalizar a obra de Deus por causa do nosso comportamento, de uma vida indigna, né? Diante da sociedade, como muitos às vezes acabam fazendo, e é perigoso, porque Jesus falou que aquele que causasse um escândalo aos mais pequeninos dele, era melhor que tivesse amarrado uma pedra, né, dessas de moer azeitona, que tem aí de 500 a 2.000 quilos, né? Amarrasse e fosse nas profundezas do mar e se jogasse. Ele era melhor do que ele escandalizar um dos pequenos.
E às vezes as pessoas escandalizam com o seu comportamento, com a sua vida. E ele diz que ele não deu motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o ministério dele não caísse no descrédito. Né? Alguém, às vezes, até prega o Evangelho, fala de Jesus, porém, eu já falei aqui, né, que nós devemos ser como a nossa pregação deve ser como, não como martelo de carpinteiro, porque o martelo de carpinteiro, ele tanto prega como ele desprega, né? Ele tem as orelhas ali para tirar o prego muitas vezes. E nós precisamos ser como martelo de funileiro, né? Que é um martelo que não tem aí as orelhas, porque nós só podemos pregar. Mas tem gente que prega e desprega, prega e desprega. Prega com a palavra, com a boca, e muitas vezes desprega com a sua vida, com o seu comportamento diante da sociedade. E Paulo diz: olha, eu não dei escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o ministério dele não viesse. E aí ele diz, não só isso, mas ele diz que o nosso ministério, quer dizer, todos aqueles que estavam aprendendo dele, não viesse a ser escandalizado por causa do comportamento. Versículo 4 diz assim, ó: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos, olha, recomendamos, ele mesmo fazia isso, ele mesmo se recomendava, né? O que é difícil para nós, muitas vezes, nós mesmos nos recomendar, mas ele diz, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que maravilha, né? Esses versos aqui que Paulo deixa escrito aos Coríntios, né? É uma verdadeira poesia, mas uma poesia verdadeira do seu comportamento e da sua vida, né? Ele diz que ele perseverava em privações, em açoites, tristeza, e sempre, né, contrariando aquilo que poderia estar sofrendo, para que o Evangelho pudesse ser pregado e pudesse ser confirmado por aqueles que ouvem, né? Não viesse cair no descrédito, né? Falando uma coisa e vivendo outra. A nossa vida, ela tem que ser uma vida sincera, uma vida honesta. E a vida, por falar em sincero, né? Ser sincero é ser sincera, né? Por quê? Porque quando você pega um móvel, né, principalmente os mais antigos, que eram feitos da própria madeira, né, ela tem muitos defeitos, né? Ela traz defeito. Então o marceneiro, o que ele fazia? Ele passava uma cera, ele passa a cera, ela fica brilhando, ele passa a cera, ela cobre os buracos, os defeitos. Então você olha naquela madeira, né, você fala, nossa, que madeira perfeita, mas ela está cheia de cera, né? Então ele diz que nós não podemos ser assim. O que nós apresentamos tem que ser nós. Nós não precisamos, hoje nós vestimos, né, uma máscara aí, né? Mas porque foi obrigado a fazer isso daí. Mas nós não podemos ser mascarados, né? Quer dizer, nós apresentarmos de um jeito e vivemos de outro jeito, né? Quem olha para nós vê uma coisa, mas por dentro ser outra, né? E agimos de outra forma. Então nós precisamos viver assim. Paulo diz que ele suportava tudo porque ele amava os irmãos, né? E não queria que ninguém se perdesse pelo seu comportamento, pela sua vida, ou mesmo, né, não ouvisse blasfemando. Então ele acabava suportando tudo isso na sua vida por causa
dos irmãos por causa da igreja. E é o que nós precisamos fazer muitas vezes, né? Para que o nome do Senhor não venha a ser vituperado, porque o que as pessoas fazem é sempre acusar. E geralmente o que nós, como seres humanos, fazemos? Nós nivelamos as pessoas, né? Então, se alguém de um certo grupo faz uma coisa, todos eles fazem, né? Então, quando nós damos escândalo, o que as pessoas vão falar? Todos são dessa maneira, todos são iguais. E não são, né? Nós sabemos que não são, mas aquele que dá o escândalo, ele acaba trazendo um vitupério para a obra de Deus. É o que nós não podemos fazer. Paulo dizia: eu sofro tudo por amor dos escolhidos, por amor daqueles que são eleitos, né? Por amor dos eleitos. Versículo 11 nos diz assim: olha, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Então nós vemos aí um contraste entre a morte e a vida. Ele diz: se nós morremos, vivemos. Então há um contraste, né, entre morte e vida. Se morremos, vivemos. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim: ó, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, né? Então, já falei também aqui algo semana passada sobre, né, a ressurreição, do versículo 8 aqui, né, que o batismo, então, por isso é um batismo por imersão, e a própria palavra diz, né, que o batismo, a essência da palavra batismo é você estar submerso ou imerso, né, em algum líquido, em alguma coisa. Então, dizer batismo por aspersão, batismo, você falar que você se mergulha jogando água, né, não tem cabimento. E ele então está dizendo que o batismo que nós fazemos, por isso se emerge, né, por isso tem que abaixar, né, sobre as águas. E ele diz que isso nós fomos o quê? Batizados em sua morte. Todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Por quê? O batismo significa o sepultamento, né? E só sepulta quem está morto, né? A lógica é essa. E o versículo 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, né? Então, o batismo é a iniciação da nova vida em Cristo Jesus, porque após o batismo, quando nós ressurgimos, né, quando nós saímos da água, como se equipara à ressurreição de Cristo, que após 3 dias de morto e ali sepultado naquela cova, né, naquela caverna, ele ressuscitou ao 3º dia. Então, entre o contraste da morte e da vida, se nós morremos com Cristo, vamos viver. Não somente assim, mas mesmo a morte física, né? Se nós morremos com Cristo, nós vamos viver, porque Jesus disse que nós passamos da morte para a vida, né? Aqueles que morrem com Cristo, que morrem com Ele, que morrem na sua obediência, né? Ele não morre na realidade, ele passa da morte para a vida. Então ele recebe a vida verdadeira, que é a vida eterna, né? Então o batismo, ele significa morte, sepultamento e a ressurreição para viver uma nova vida com Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 nos diz assim, ó: pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, através do que Adão trouxe, ele trouxe morte, né?
na sua desobediência, ele trouxe a morte a todo ser humano. E todo ser humano está destinado a morrer. Mas ele diz que em Cristo, assim como para Adão veio trazer morte, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É a nossa sorte, né? Porque sem Cristo nós não teríamos esperança. E morte aqui nesse mundo é só separação. Por vários meios, né? Nós podemos estar separados: mortes naturais, mortes acidentais, né? Mortes por idade, né? Porque o nosso organismo ele vai se deteriorando, e mesmo que a gente não tenha doença, ele se esgota, né? E uns mais, outros menos, mas chega uma hora que morre sem ter problema nenhum, né? Ah, mas não tinha nada, mas parou, a máquina parou, cansou, usou toda a sua energia, tudo que podia usar, não tinha mais como funcionar, né? E aí vem a morte até nós. Então, por uma forma, ela vem. Mas em Cristo, se nós morremos com Cristo, nós vivemos e seremos então vivificados por Cristo Jesus. Por quê? A vida verdadeira é eterna, né? Porque na eternidade nós temos duas situações. Temos uma situação de vida e uma situação de morte. Ah, mas vai ficar morto lá? Não. A morte como separação, né? Porque a morte nada mais é do que a separação. Alguém morre, está lá o corpo, mas ele separou, ele não tem mais, né? Aquele corpo ali pode estar perfeito, né? E sem nenhum trauma, sem nada, e não tem mais vida. Então, o que vai acontecer? Ele vai agora deteriorar. Então ele separou. E a morte eterna é a separação eterna. Então na eternidade vai haver a morte e vai haver a vida. O que será a morte lá? Separação eterna de Deus, onde é o sofrimento eterno. E a vida? Vida com Deus, vida na presença do Senhor. Então, por isso que em Cristo todos serão vivificados, aqueles que morrerem em Cristo, né? Depois também no versículo 12, a parte A nos diz assim: olha, se perseverar, então se morrer, no versículo 11 diz: se morrermos com ele também viveremos. Contraste, né? Morte, entre morte e vida. Versículo 12: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Então, versículo 12, a parte A, nos fala de um prêmio, né? Se há uma perseverança, vai haver um prêmio. Seremos premiados, né? Assim como alguém que, né, corre no estádio e faz um campeonato, e se ele ganhar, ele vai ter o seu prêmio, né? Hoje tem primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante, né? Geralmente primeiro, segundo, terceiro, toda a Olimpíada, todos eles recebem um prêmio. E é interessante que isso fala também, né, fala dos galardões, né? E nós então vamos ter ali o ouro, a prata, ouro, pedras preciosas e prata, né? E nós vemos que até hoje ainda as Olimpíadas só premiam os 3 primeiros, né? As corridas é só os 3 primeiros, geralmente é os 3 primeiros que vão ganhar. E é interessante isso que prevalece até nos dias de hoje, né? Então, seja terceiro, segundo, primeiro, eles foram premiados. Assim mesmo, quem tiver obra de ouro, de pedra preciosa ou de prata, né, eles serão premiados por Cristo Jesus. Então, aqui agora no 12a está falando da perseverança para reinar, né? Mateus capítulo 19, versículo 28 nos diz assim: olha, Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja que vai reinar, há uma promessa, né, que o próprio Jesus falou de reino. Por isso Paulo fala: se nós perseverarmos, vamos reinar. Se perseverarmos com ele também nós reinaremos. E quem reina é rei, né? Quem reina é o rei. Para você ter um reinado, você tem que ser rei.
né? Vai ser distribuído ali, vai ser outorgado também esse poder de sermos reis, né? Reis e rainhas, né? Então, olha, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a promessa do próprio Jesus, dos seus seguidores, né, que perseverarem até o fim e sentarem-se no trono. Romanos 5,17 nos diz: se pela transgressão de um homem só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão, olha o que ele fala, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Então nós podemos dizer que nós aí, né, já estamos vivendo um certo reinado, né? Não estamos ainda na posse daquilo, né? Mas já estamos vivendo de uma certa forma. Então, veja que existe entre nós tomarmos posse, né? Até mesmo na administração pública, a gente ingressa, mas tem o dia da posse. Pode ser no mesmo dia e pode levar algum tempo até que a pessoa tome posse, né? Eu me lembro quando eu fiz um concurso para oficial de justiça, e teve uma pessoa, né, que ela passou em primeiro lugar, e ele trabalhava na Caixa Econômica Estadual na época, né? Hoje depois passou para a nossa Caixa, nosso banco, hoje não sei se já, acho que não havia sido mudado o nome ainda, era Caixa Econômica, e depois agora virou Banco do Brasil, né? Mas ele passou em primeiro lugar, e ele tinha 90 dias para tomar posse. Ele ingressava, mas tem 90 dias para tomar posse. Ele usou os 90 dias e quando chegou 90 dias ele desistiu de tomar posse. Então chamou o sexto lugar, que eram 5 vagas, chamou o sexto para tomar posse ali também, né, naquela chamada para trabalhar, né? Então até nisso tem. Então nós aqui já estamos reinando em vida, mas não temos a posse, né? Já estamos selecionados, já estamos dentro do padrão, mas só falta a posse, né? Só falta tomar posse. Então ele diz, né, que nós, então, se pela transgressão, aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então a gente já começa aqui, né? Já começa aqui o nosso reino e depois é confirmado. Por isso que, né, nesse meio termo, vou trazer a história que eu trouxe para vocês aqui. História, né, que é verdade. A história que eu trouxe. Então, se ele morre nesse meio, ele não tomaria posse, porque ele tem 90 dias, e se ele morre, se ele desiste, ele não toma posse. Assim mesmo acontece conosco. Nós estamos, né, já estamos firmados, porém precisamos ir até o fim para tomar a posse. Precisamos perseverar até o fim para podermos obter a posse, né? Então reinamos já em vida, só não temos a posse ainda para estar reinando, né? Então precisamos perseverar até o fim. Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quem senta no trono é rei, né? Quem está sentado no trono é o rei. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então há uma grande promessa, né, para as nossas vidas, se nós perseverarmos, né? Se nós formos até o fim, se nós vencermos, nós então, com Cristo, nós reinaremos. E Paulo descreve que nós já começamos aqui, né? Só falta depois de tomar a posse. Já estamos no caminho e precisamos ser fiéis até a morte, perseverar até o fim, né? Ao vencedor, precisamos vencer, assim como a corrida, né, precisa chegar até a última volta, ou que seja uma maratona, precisa percorrer todo o caminho, né? Ou se não ficar dando volta, né? Bicicleta, moto, carro, ficar dando volta no mesmo espaço até
eles assumirem, né, a posição de vencedor quando chegam ao fim, porque muitos estão em primeiro e na última volta, ou chegando ali na faixa que faz, né, que dá o ganho, o carro quebra, né, acontece alguma coisa e ele não consegue chegar a alguns metros de distância do local, né, que ele venceria. E no entanto vem outro e acaba vencendo. Então é assim mesmo a nossa vida. Nós precisamos ir até o fim, não adianta parar. É 100 voltas, não adianta dar 99 voltas e mais um pouquinho. Não, precisa dar 100 voltas. Senão você não fechou, né, e você fica desclassificado. Assim mesmo é a nossa vida com Cristo. Precisa ir até o fim. Até a hora que chegar, né, o encontro nosso com o Senhor, precisamos ficar firmes para vencermos, né, e termos então o direito de sentar com Jesus no seu trono, assim como ele sentou no trono de seu Pai, né? Então isso é maravilhoso. Nós sabemos que também poderemos reinar com Cristo. Isso é maravilha, né? Versículo 12b. Então o 11, vou repetir o 11, o 12a e o 12b. Então, se morrermos com ele também viveremos. Temos aí o contraste, morte e vida. Se perseverarmos com ele, também reinaremos, né? Com ele reinaremos. Então, aí, persevera, existe um prêmio. E na parte B, no versículo 12, diz assim, olha, se o negarmos, ele também nos negará, né? Então, é perigoso nós negarmos a Cristo, né? Porque ele também nos negará. E o que diz Mateus capítulo 10? E aí nós vemos então uma igualdade. Primeiro, uma diferença, morte e vida. Segundo, um prêmio para os que perseverarem. E agora nós vemos uma igualdade. Você nega? Ele vai negar também. Mas ele é bom. Ele é bom. A Bíblia diz que ele negará, né? E veja o que ele mesmo declara no capítulo 10, versículo 33 de Mateus. Mas aquele que me negar, Jesus dizendo, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então isso é perigoso, né? Nós negarmos, porque o Senhor pode nos negar também, né? Então é difícil, né, nós passarmos por essa situação. E nós vemos isso, né? Quando em Mateus capítulo 26, 35, nos diz o seguinte, ó, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha só o que Pedro fala, nunca vou te negar, nunca vou negar o Senhor. Eu até morro, se for preciso, mas não te nego, né? E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, não só Pedro, mas como os discípulos falaram, nós nunca negaremos. Mas a hora que vem a coisa feia, né? Aí todos saem correndo. Depois Mateus mesmo, capítulo 26, versículo 69 a 74, né? Porque Pedro foi o primeiro a declarar, os outros embarcaram na mesma declaração dele, né? Aí diz assim, olha, Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, isso depois de pegar Jesus. Aí Pedro segue, né? Ele vai seguindo para ver o que ia acontecer com Cristo. Ele vai seguindo de longe e diz assim, olha, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Versículo 70, mas ele negou, diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando, certo? Depois saiu em direção à porta, ele foi embora, né? Deixou o pessoal ali, todos, não é ele, ele negou, ele saiu, depois ele saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, ó, esse homem estava com Jesus Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez.
juro que eu não estava com ele, eu juro por tudo que é nesse mundo. Meu pai falava assim: eu juro por tudo que é nesse mundo, juro por tudo que é nesse mundo, que eu não estava com ele, não conheço. Então, veja que ele continua negando, ele jurando, negou outra vez. Não conheço esse homem. Versículo 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Versículo 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então ele começa a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. 3. O homem que falou há pouco tempo atrás que nunca negaria. Os outros discípulos também: nós nunca vamos negar. Quando a coisa apertou, só Pedro lá pegou a espada, cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Aí Jesus coloca a orelha no lugar: Pedro, não faça isso, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não haja dessa forma. Ele passa agora, quando a coisa aperta, ele nega por 3 vezes. Aí João, ele vem declarando no seu evangelho, capítulo 21, versículos 15 a 17, dizendo assim: olha, depois de comer, então Jesus, depois ele ressuscitou, acabou isso. Aí a Bíblia também cita, que Pedro, ele chorou amargamente a hora que o galo canta, que segundo a tradição não era o galo, não era o galo que cantava, e sim ali, porque em Jerusalém, dizem que não podia, não sei porquê, frango, a galinha, o galo não podia ser criado em Jerusalém. Então diz que esse cantar do galo era a troca de guarda, que se tocava a trombeta, e como era na madrugada, eles se chamavam de cantar do galo, porque o galo começa a cantar de madrugada, até o André, esse tempo atrás, ele teve um problema com o galo que ele tinha, que cantava de madrugada, aí reclamaram dele lá, tivemos que comer o galo, Aí eu matei o galo, nós comemos o galo, fazer o quê? Estava gostoso. E então o galo canta de madrugada, e aí chamava isso de cantar do galo. Ele ouve aquilo ali, ele se lembra, porque Jesus disse, que quando o galo cantasse, ele negaria 3 vezes e o galo cantaria, E aí o galo canta, ou é aquele toque que era chamado do cantar do galo, seja o que for. Ele chora amargamente, e depois Jesus ressuscita, eles estão na praia, e depois Jesus manda lançar a rede, eles lançam a rede de um lado, e eles não conhecem que era Jesus, e Jesus fala: lança a rede do outro lado. E eles, quando eles lançam, veio 153 peixes ali, que eles escolheram ali naquela hora. Aí eles percebem: opa, é Jesus que está lá. Aí eles correm para a praia. Pedro até se joga na água, porque ele estava nu, ele estava ali pescando nu. Ele se joga na água de vergonha de Jesus. Depois eles chegam lá, e aí eles estão comendo. Então é essa passagem que eu estou falando. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou de Jonas, alguma Bíblia diz, você me ama mais do que esses? E veja bem que esse amor aqui que Jesus fala é o agapou, o agapau, alguma coisa assim, porque eu não sei a pronúncia correta do grego, que é a derivação do amor ágape, que é um amor que não fingido, que é um amor sem interesse, que é um amor que se doa. Então Jesus faz essa pergunta, e Pedro responde, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu sou seu irmão, o seu amigo. Porque o amor que ele usa aqui é o filéu. Interessante, Jesus faz uma pergunta falando sobre o amor sincero, e ele fala do amor amizade, do amor sentimental, do amor de irmãos,
O filéu é o amor entre irmãos, entre amigos, né? Entre amigos íntimos e tal. Ele responde: tu sabes que eu sou seu irmão, né? Eu te amo como irmão. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Novamente ele usa o agapau. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Ele responde novamente: tu sabes que eu amo como irmão, que eu amo como um amigo íntimo. Isso é interessante, né? Porque essa diferenciação. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, ou de Jonas, você me ama? Agora, Jesus fala: você me ama como irmão? Você me ama como amigo íntimo? Né? Duas vezes ele pergunta do amor, que é o amor, né, que está acima até de um sentimento. E agora ele pergunta então se ele ama como amigo e como irmão, né, ou como irmão. E Pedro ficou magoado, né, porque Jesus perguntava a terceira vez, só que ele esqueceu que ele negou 3 também, né? Ele negou 3 vezes, mas depois ele se arrepende, né? A diferença entre Pedro, né, e Judas Iscariotes foi o arrependimento. Enquanto um se arrepende, o outro teve remorso, né? Ele teve remorso daquilo que ele fez. Quando ele percebe que ele traiu Jesus, ele teve um remorso e não um arrependimento. Aí ele quer voltar as moedas, não dão as moedas, ele joga e a Bíblia fala que ele vai se enforcar, né? Ele vai se enforcar, e nós já vimos sobre isso numa aula da escola dominical também, né? Que há uma diferenciação entre um que fala que ele caiu do barranco, né, e quebra o pescoço, e o outro fala que ele se enforcou, e dá a entender então que ele fez o quê? Ele estava no barranco, a árvore estava no barranco, e a hora que ele foi se enforcar, a árvore quebrou e ele acaba caindo, né? E pode ser que tenha acontecido isso. E aí então ele fica, né, bravo, magoado por causa de 3 vezes, ele esquece que ele negou 3 vezes também. E aí então Jesus falou sobre o amor fraternal, né, o filéu, se ele amava. E ele se magoa por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Pois é, o filéu. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu amo. E ele responde da mesma forma que ele respondeu nas 2 anteriores. Falou: sabe que eu te amo como irmão, sabe que eu te amo como um amigo, né? Que é o amor sentimental, o amor que parte do coração, do sentimento. Disse Jesus: cuide então das minhas ovelhas, né? Então veja que Jesus fala que ele vai negar se houver negação também, né? Se negar, ele nega, mas ele se arrependeu, né? Houve um momento ali de arrependimento. E então, só que Jesus depois teve que fazer um concerto com ele. Foi lá perguntar para ele, para fazer um concerto das 3 vezes que ele havia negado, né? Aí em Deuteronômio capítulo, aí nós vemos, melhor dizendo, aí nós vamos para o versículo 13, né? Na parte A, que diz assim: olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, né? Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim: ó, alguém até fala assim: se eu for fiel, então Deus vai me salvar porque ele é fiel. Não, ele permanece fiel, então nós sabemos onde achá-lo, ele estará sempre da mesma forma, ele não muda, né? Ele é imutável, então ele estará sempre lá, mesmo que nós venhamos a negar, ele não vai mudar conosco, né? O seu comportamento não vai mudar conosco. O que vai mudar é o julgamento das nossas obras, daquilo que eu faço, né? O Senhor vai permanecer fiel. Ele é fiel, está sempre lá, ele não muda, ele não vai, né, se zangar por causa disso, só que aí depois vai ter o julgamento das suas obras. E essa que é a diferença, né? Então hoje nós nos valemos do seu amor, hoje nós nos valemos da imensa graça, como Paulo escreve, uma imensa graça. Mas vai ter um dia que vai ser o julgamento, o dia do julgamento, né? Então, por enquanto ele é nosso advogado, e vai ter um dia que ele vai ser juiz, né?
O advogado defende, o juiz ele vai dar a sentença conforme a sua posição, né? Então aproveite enquanto ele é advogado, porque se ele vier como juiz, né, já está julgado. Então nós precisamos saber isso. Então ele sempre permanece fiel, ele sempre vai ser fiel. E não é isso que nos vai dar garantia de salvação, mesmo que nós sejamos infiéis. Não, a Bíblia diz para nós vencermos, sermos fiéis até a morte. Então não tem saída, né? É ele que não muda. Deuteronômio 7,9 diz assim, ó: saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Salmo 33, versículo 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Salmo 145, versículo 130: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz, né? E 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então o Senhor, Ele sempre permanece, a sua essência é ser fiel. Nós somos infiéis, né? Nós falhamos, nós somos cheios de falha, mas o Senhor não falha, né? Por isso podemos confiar nele, que o dia que o buscarmos, nós vamos achar, porque Ele vai estar no mesmo lugar. Quando Ele nos procura, às vezes não acha no lugar que Ele queria, né? Mas Ele sempre vai estar no mesmo lugar. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Eu agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui mais um dia, né? Eu só queria saber se há em nosso meio alguém que precisa reconciliar a sua vida com Cristo, não está vivendo bem e precisa reconciliar